na revista, inclusive, quem é da IPDA da própria Expressão Jovem, do ano de 2003, que fala sobre o espiritismo kardecista, uma matéria que a própria Rosa Tenório, ela rechaça então essa doutrina. E começa assim a introdução desse pequeno estudo. Satanás não pode mais entrar no céu, também não pode estabelecer lá o seu reinado, mas tenta fazê-lo na terra, lugar onde foi lançado, conforme está em Lucas 10, 18 e Apocalipse 12, 9. Entretanto, existe uma pessoa que pode fazer ruir seu pretenso reino, pois para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 8. A Bíblia Sagrada ainda diz que através do sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, tanto o pecado como a morte e o inferno foram derrocados ou derrotados para sempre, conforme está em 1 Coríntios 15, 54, 57, que fala sobre o aguilhão da morte. 1 Pedro 1, 18, 19, Efésios 1, 7, Hebreus 9, 11, 12. Eu vou alcançar a Bíblia e vou ler algum desses versículos, agora onde está a Bíblia até aqui. Primeiro vamos ler Lucas 10, 18. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 19. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. 1 Coríntios 15, 54, 57. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isso é, mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, agora nós vamos, capítulo 1, e versículo 18 e 19, que nos diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, na qual na verdade, foi concedido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Efésios 1, 7. Tem Hebreus, nós vamos para Hebreus primeiro, depois vamos para Efésios. Hebreus 9, 11, 12. Mas Cristo, tendo visto como sumo sacerdote dos bens realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, e por meio do sangue de bodes, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo de Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. E Efésios capítulo 1, 7, que nos diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Porém, tal dádiva só é oferecida aos homens através da fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, em que consiste a estratégia de Satanás? Em que consiste a estratégia do maligno? Em qualquer argumento que possa desviar os homens do caminho da salvação, qualquer doutrina que pregue qualquer coisa, inclusive ensinos éticos, desde que leve os homens a não crer que Jesus Cristo é Deus que fez homem para, através do seu sangue derramado na cruz, recebemos o perdão, a justificação e, por fim, a vida eterna. Muitos pregam Jesus Cristo, mas não pregam sua verdadeira identidade e mensagem.
usam seu nome, mas torcem e pervertem o significado do seu sacrifício na cruz. Entre as inúmeras doutrinas com tais características, o espiritismo kardecista recebe grande aceitação devido à forma extremamente inteligente com que foi elaborado. A doutrina espírita. O espiritismo ensina que cada um de nós seríamos espíritos que passaríamos por diversas encarnações em diversos mundos, sendo os nossos corpos simples invólucros ou envoltórios. Ensina ainda que a salvação não se daria através de Jesus Cristo, mas por meio do sofrimento, da caridade e de boas obras. Os homens se purificariam de erros cometidos em encarnações anteriores. O kardecismo não aceita a divindade de Jesus Cristo, apenas o considera como um espírito puro aperfeiçoado. Depuração através do sofrimento e das obras de salvação pela graça. Poderia o pecado que o homem cometeu contra Deus ser anulado através de obras humanas? Mas Deus, no seu imenso amor para com o homem, pagou ele mesmo a dívida, oferecendo seu Filho unigênito. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, conforme está em 2 Coríntios 5,19. Ora, a graça infinita, que significa valor imerecido, o Senhor nos concedeu. Em nenhum momento merece, nenhum homem é digno dela. Ou seja, nós não somos merecedores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2:4-5. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Mas quanto ao amor ao próximo, à caridade, não foi o Senhor Jesus Cristo quem ensinou o respeito? Sim, sem dúvida. Jesus chega inclusive a reunir os mandamentos em 2 mandamentos principais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, conforme está em Marcos 12:30-31. Contudo, amar ao próximo como a si mesmo é consequência e não causa da salvação. É o Senhor Jesus quem coloca no coração do homem convertido esse amor. Assim, as obras da caridade que o homem convertido passa a participar ou a praticar não têm o intuito de ganhar pontos numa escala espiritual. Não são feitas de formas compulsivas ou compulsivas como uma obrigação. Quem é Jesus? Outro ponto importante é ser enfocado na doutrina kardecista, Jesus segundo Allan Kardec. É o que diz respeito à identidade de Jesus Cristo. Os espíritas não creem na sua divindade, mas creem apenas que ele foi a maior entidade encarnada. Mas a Bíblia afirma que ele é Deus que se fez homem, e essa questão é fundamental no plano da salvação. Jesus Cristo, ao discernir com os judeus, ou discutir com os mesmos que contestava a sua divindade, afirmava: por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Por que será que Jesus Cristo disse isso? Porque se Jesus Cristo fosse apenas um homem, não falaria ou faria sentido algum a ideia de uma morte expiatória. Se o homem não pode pagar a dívida de seus próprios pecados, imagine então expiar pecados de outros homens. Além disso, o Senhor Jesus deixou isso muito claro, quem ele era ao afirmar: eu e o Pai somos um. João 10:30. Em João 14:6, sentença conhecida, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, além de Jesus afirmar ser ele a própria verdade, ainda usa a expressão vem ao Pai em lugar de vai ao Pai, significando que ele e o Pai são duas pessoas e uma só. Jesus também afirmou na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. João 11:5-6 também disse: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, nem que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Seria Jesus um mentiroso? Mas o kardecismo considera a maior entidade encarnada. Se ele fosse como creem os kardecistas, um espírito puro poderia ter mentido sobre sua própria identidade? É uma boa pergunta.
Ou seja, o grupo espiritista de Allan Kardec, tem até o Evangelho segundo Allan Kardec, não considera Jesus como uma divindade. Mas se Jesus disse que ele era uma divindade, então o mesmo está mentindo. E aí não pode ser um sujeito elevado, puro, como crê os kardecistas que Jesus é. Aí talvez ele se apega a algumas argumentações, entre as quais a Bíblia foi adulterada pelo catolicismo romano, o livro de João não existe, é um livro criado, não foi João que escreveu, o quarto evangelho não existe. Talvez seja isso, né? Mas não bate. Reencarnação ou regeneração? Um outro ponto básico da doutrina kardecista é a possibilidade de comunicação com os mortos. Os espíritas creem que os mortos ficariam algum tempo no estado de espíritos desencarnados, até o momento de estarem prontos para nova reencarnação. Creio ainda que tais espíritos encarnados poderiam comunicar-se com os espíritos encarnados, ou seja, com os vivos, e creio que tal comunicação acontece através do médium, quando mesmo incorporado pelo espírito. O que a Bíblia diz a respeito? As escrituras negam a ideia de reencarnação, conforme está em Lucas 16, 19, 31, que fala da parábola do rico e do Lázaro, que diz que o rico foi para o Hades, Lázaro procede a Abraão, que o rico não tinha comunicação com o Lázaro, ou seja, isso simboliza que no plano espiritual, quem está de um lado como está do outro, não tem comunicação, bem como não se tem comunicação dos mortos, que já tem o seu destino reservado, com os vivos, porque Deus impediu que o próprio rico voltasse à terra para pregar. Em Hebreus 9, 27, está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. João Batista, uma espécie de Elias cheio do Espírito Santo, conforme está em Lucas 1, 17, quando perguntado se era o profeta Elias, respondeu: não sou. João 1, 21. O Senhor Jesus, instruindo Nicodemos a respeito do batismo, ensina que significa exatamente o novo nascimento. João 3, 3, 6. Ou seja, não se trata de reencarnação, mas de regeneração do nascimento da nova criatura. Que, quanto ao trato passado, vós desposeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito o vosso entendimento, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22, 24. Espírito de pessoas desencarnadas ou simplesmente demônios. A Bíblia Sagrada proíbe a consulta aos mortos, Deuteronômio 18, 9, 12, e também em Isaías 8, 19 e 20. Vamos ler essa passagem de Deuteronômio e também de Isaías. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, né? 18, 9 ao 12, que nos diz: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dará, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que é a pessoa que tem contato com os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Isaías 8 nos fala, aliás, 8, 19 ao 20, nos diz o seguinte, 9, 8. Aqui. Quando vós disserem, consultai os médios e os feiticeiros, que chireiam e murmuram entre dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso o favor dos vivos se consultarão aos mortos? Olha que palavra forte, né? Quer dizer, você não vai consultar a Deus, que é Deus de vivos e não de mortos, vai consultar os mortos. Você vai consultar ou murmurar e não vai consultar o Deus
que é o pai da sua nação, do seu povo, né? E o 10 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. O grande perigo de alguém invocar os mortos é acabar se comunicando com demônios. E não maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É verdade. 2 Coríntios 11, 14. A Bíblia ou o ensino ministrado pelos Espíritos. Os Espíritos não têm a Bíblia como regra de fé, mas sim ensinamentos dados pelos Espíritos. É de supor, portanto, que esse ensino seja para eles de total credibilidade, mas não é. O próprio Allan Kardec afirma em um livro dos Médiuns, no capítulo 24, cujo título é a Identidade dos Espíritos. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Após discorrer sobre esse problema, Allan Kardec afirma no item 259: um meio, às vezes, com sucesso para assegurar a identidade quando o espírito se torna suspeito é o de fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é Ele mesmo. E após o próprio Allan Kardec concluir que isto nem sempre funciona, ele continua: deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que usa de postura, mas que a afirmação nos dá apenas uma presunção e não uma prova de identidade. Ou seja, segundo Allan Kardec, se ele se recusar a confessar em nome de Deus Todo-Poderoso, então é um espírito mentiroso. Mas se ele confessar, pode ou não ser mentiroso. No item 260, Kardec fala da possibilidade de testar o espírito através da caligrafia e assinatura nas mensagens psicografadas. Pode-se também colocar entre as provas de identificação ou de identidade a semelhança da caligrafia e de assinaturas, mas além de não ser dado a todos os médios obter esse resultado, ele nem sempre apresenta uma garantia suficiente a falsários no mundo dos espíritos como no nosso. Se no próprio espiritismo já se enxerga que há falsários, espíritos que não são verdadeiros, você vai dizer, vai acreditar piamente em tudo? Assim é o próprio Kardec quem acaba admitindo que não é possível ter certeza da identidade do espírito. Se isso não é possível, como aceitar a veracidade de seus ensinos? Seu espírito pode mentir até sobre quem ele é? Estaria falando a verdade sobre aquilo que está ensinando? Outro fato interessante é que Allan Kardec dedica o capítulo 23 do Livro dos Médiuns a estudar o que vem a denominar de obsessão e o define, ou a define como sendo o domínio de maus espíritos sobre os médiuns. Segundo a Bíblia Sagrada, os mortos não se comunicam com os homens. Além de Deus que se comunica com os homens, só os anjos ou os demônios. Os anjos se manifestam mediante ordem divina e não por vontade própria. Já os demônios estão sempre prontos a influenciar os homens, desde que achem lugar para isso. A mediunidade consistiria então em um canal aberto para essa comunicação. O que Allan Kardec denomina de subjugação, um tipo de obsessão, seria tão somente a possessão demoníaca. É um grande perigo para aqueles que, mesmo admitindo que os espíritos mentem, enganam, consultem em recebê-los em seus corpos. E o mais surpreendente é que toda a doutrina espírita está alicerçada nas instruções que os espíritos passam através dos médiuns. Veja só, se nem mesmo entre eles há consenso, o próprio Allan Kardec confirma que nem sempre são espíritos verdadeiros. O que falo ali, por meio até da psicografia, é como pode crer piamente em tudo que se diz, né? Eu tenho parentes que estão envolvidos com o espiritismo, e lá se diz que fulana faleceu, está num bom lugar, é sempre isso, né? É uma praxe, é um costume. Está num bom lugar, está olhando por ti, ela está quebrando a maldição na tua família, está fazendo isso, está fazendo aquilo. É uma praxe eles utilizar aquilo. Então, não dá para confiar até pelo processo lógico.
Eu não sei como é que as pessoas às vezes saem do evangelho e diz que pastor é enganoso e vão para o espiritismo, que é outro engano também. Um engano mais terrível do próprio inimigo. Então, se não dá para confiar em pastor, não dá para confiar na palavra da verdade, né, de Cristo Jesus, por que você vai confiar em espíritos? Se não dá para confiar num pastor que às vezes está sendo utilizado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito também do engano, como é que você vai confiar em outro homem também que pode estar sendo usado pelo Espírito maligno? Algo a se pensar, né? Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.